Fala pessoal, começou o seu, o meu, o nosso Podicia. Nós estamos aqui, ó. Aqui quem vos fala é o Ricardo. Estamos aqui com Rogério. Fala aí, Rogério. Rogério. Estamos com a Lê também aqui, ó, junto com a gente aqui. E o nosso grande convidado aqui, ó, o nosso grande pastor Rafael aqui, ó. Graça e paz, meus queridos. Glória a Deus, grande mestre aqui, ó, da EBC, Escola Bíblica CIA. Amém. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Prazer, eu sou o Rogério, Alexandre aqui do meu lado direito. Pastor Rafa. Então vamos lá. Primeiramente, quem é o Pastor Rafa? Quem é o pastor? Tenho 38 anos de idade, sou casado com a pastora Micaela, né, pai da Ina. Estou na caminhada com Cristo, vai fazer 16 anos. E sou apaixonado por Jesus, né? Meus 23 anos que eu sirvo a Cristo, desde o dia que eu aceitei Ele, realmente. Eu recebi Ele no meu coração, eu tive o entendimento do que eu gostaria de aprender a palavra de Deus para poder ensinar a palavra de Deus. Eu tenho carregado nesses meus 16 anos de caminhada. Acho que é um pouquinho por aí pra gente começar. Amém, tá bem aí, irmão. Tá amigo de longa data, né? Tá novinho, né? Ai, senhor, 38, irmão. Não, mas você tá bem, 38 você tá bem, irmão, tá forte, tá bem, glória a Deus. Aí tem gente mais novo que não tem essa cara aí não, né? Fala aí. Tem Pois mesmo. Então. Irmão que eu conheço há 16 anos aí. Então, a gente não pode ficar apontando, né? A gente não pode, mas Deus ele é bondoso, irmão. Glória a Deus. Amém. Amém. E como que é hoje você ser pastor, né? Esse momento realmente do nosso pastor, né? O pastor Beto, pastor sênior da Igreja CIA, chamou, né? Eu, o pastor Bruno, consagrar vocês pastores, né? Naquele momento você toma aquele baque, né? E eu pensei muito, né, sobre isso. Eu falei, mas pastor, de fato vai mudar o quê? Porque o que eu faço eu não vou mudar. O que eu faço é realmente a atitude de um servo, né? Que o presbíteros, né? Significa que aquele peso mais realmente do nome, poxa, um pastor. Mas entendemos, né, que isso foi uma direção de Deus através da vida do nosso pastor, né? E recebi de bom grado, feliz. Como eu falei, desde que eu aceitei a Cristo, eu nunca tive objetivo assim, você pastor, você isso, bispo, apóstolo, não. Eu gostaria de ser um servo dele, né? Continuar sendo um servo, aprendendo a palavra de Deus e compartilhando o que eu tenho. Mas recebemos com alegria, né? Tanto eu quanto a minha esposa. Minha esposa mas tomou um choque, né? Tomou um choque. Ela... Foi uma surpresa pra ela, né? Ela nem sabia que ia ser também. Não, ela sabia sim, foi surpresa pra vocês, mas ela sabia. Ah, que legal, realmente, foi surpresa. Ela sabia. A gente, eles falaram que não iriam, né? Seriam só os dois. Isso. Olha só. Normalmente só iriam os homens, os né? homens. Eu, presbítero Bruno, na época, consagrados pastores, mas as nossas esposas também. Mas já tinha sido falado isso conosco, mas e o pastor Beto e a pastora Pâmela quis fazer uma surpresa pra igreja, né? Mas, sinceramente, irmãos, fala o que mudou? Não mudou nada. Porque eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. Entendo que hoje em dia existe algo espiritual, né? Como pode dizer? Não que é pressionando, nada disso, mas me foge palavras agora que eu posso dizer. Talvez uma responsabilidade. Mais uma responsabilidade no âmbito espiritual, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas, né? Me dedicando ao máximo para a igreja. Amém. De novo, como eu digo, sendo um servo como eu sempre fui, vou continuar sendo servo, né? Mas sim, uma responsabilidade maior. Acho que tem agora uma questão de mais ainda de se zelar como testemunho, como exemplo, tanto para os de dentro como para os de fora, né? Porque a gente quer o peso maior ainda até os de fora, porque qualquer coisinha pastor pode fazer isso, pastor faz aquilo, pastor, nossa, na empresa então é um barato, né? Às vezes você cantarola alguma música. Ô, pastor, você pode estar cantando essa música aí, você fala, caramba. A marcação é acirrada. A cobrança chega. É acirrada, irmãos, é cerrado. Realmente, eles podem dizer, quem tá fora da igreja, né, não vive, mas parece que tá lá, que tem um caderninho, tudo que pode e o que não pode ser feito, né? Mas
tirando realmente isso, o lance da responsabilidade, né? Eu continuo sendo servo, irmãos. E continuarei Amém. sendo servo. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, você disse para nós e compartilhou com a gente aqui, com as pessoas que estão em casa acompanhando, que já tem 16 anos e tal de caminhada. Então você já tem acompanhado muitas coisas, você já tem assim, visto muitos pregadores, muitos conteúdos e tal. E eu queria saber, tipo, qual conteúdo assim de entretenimento e tal você indicaria para nós? Qual conteúdo assim você indicaria para nós e tal? Vamos dizer assim, As pessoas que estão te acompanhando. eu na contramão, acho que do mundo, né? Da juventude. E eu não sou um consumista, irmãos, de lance de internet, né? De redes sociais, né? Só para vocês terem ideia, eu fui ter um Instagram no ano que iniciou a pandemia, porque eu vi que tava tendo um monte de gente, né? Como a gente tava, né? Meio que obrigado a não ter os cultos, né? De ter as nossas reuniões, né? Fomos, né? Devido a todo o lance da saúde da pandemia, proibimos de nos reunir como igreja, então era live disso, era live daquilo. Eu falei, e aí, como é que faz pra me acompanhar? Falava pra minha esposa, né? Ah, é no Instagram, no Instagram. Ah, então deixa eu ver no seu, deixa eu ver no seu. Chega uma hora, eu falei, deixa eu abrir um, né? Porque todo mundo tá falando que tá lá no Instagram, isso, aquilo. Desculpa, irmãos. E eu falei, então vou abrir um Instagram. Né? Então, realmente, foi no finalzinho de 2020 que eu fui ter um Instagram. Eu não tinha Instagram, eu tinha o Facebook mal, que eu olhava muito pouco, né? Então, em relação a esse entretenimento que nem hoje a juventude, né, em geral, curte muito questão de séries. Eu não vejo praticamente séries. Isso realmente nunca foi o meu forte, né? O que eu desejo, o que eu tenho assim como realmente nos meus momentos livres é ler. Gosto de ler. Eu gosto de ler. Em questão de, vamos lá, pregadores, ministros do evangelho que eu curto, que eu indico pra vocês, gente, aí acho que todo mundo já sabe, tá até o nome da minha Bíblia aqui, né? Não é idolatria não, tá, irmãos? Mas eu curto demais Hernandes Dias Lopes, realmente pra mim é o referencial de homem de Deus que nós temos aqui no Brasil, é um referencial que eu tenho, né? De um homem de Deus, de um ministro do evangelho, de um pregador, Amém. de um mestre, né? O Hernandes Dias Lopes. Mas também gosto muito do Luciano Subirá, né? Eu acho que até dentro da nossa igreja, acho que até, não sei se é por causa realmente dos pastores, mas enfim, acho que todo mundo tem isso, né? E eu também, como diz o nosso pastor Beto, tirando as loucuras, eu também curto muito o pastor Anderson Silva, né? O pastor Anderson Silva, quando realmente ele não cai um pouco ali O extremo, né? pro extremo, pra parte até um pouco emocional, sei lá, se é o correto falar isso, ou não, ele é benção, irmãos. Ele é uma voz profética que tem levantado aí no Brasil, Amém. necessário. Às vezes, realmente, parece ter ser radical demais, mas muito necessário às vezes, né? Então, dentre esses que eu sigo, que eu acompanho, que eu indico, também tem o pastor Ciro Zibordi, viu? Que eu gosto muito, é um assembleiano, Nossa. né? Eu gosto demais. Então, vocês podem ver, poxa, o pastor Rafa falou de um presbiteriano, Bem de um equilibrado. assembleiano, então eu gosto, irmãos. Justamente eu gosto porque, você, se a gente nem sei se a gente vai entrar nisso ou não, você é da linha calvinista ou arminiano, meus queridos, tanto o calvinista, principalmente, né? O calvinista fala que não existe isso. Não, você é calvinista ou você é arminiano, né? Eles batem muito nessa tecla, que não tem como ser os dois. E eu acredito que existe o aí? equilíbrio, sim. Amém. E eu Amém. acredito que existe sim, né? Então, Amém. por isso que eu tanto admiro, acompanho e tenho como referencial alguém que é calvinista, como Hernandes Dias Lopes, mas também um assembleiano, que é um pentecostal assumido, né? Que eu até brinco que eu tenho um sangue pentecostal, pode às vezes nem parecer, mas eu tenho. Eu gosto de escutar meus momentos louvorzinho, Uns hinos? uns hinos, uns corinhos, né? Eu Corinho, gosto, eu pezinho gosto. de Eu gosto fogo das e minhas tal. adorações, né? Desde que iniciamos aqui a amizade com esse meu querido irmão há 16 anos atrás também, Glória a Deus, mano. né? Bênção, isso Que ele me mesmo. apresentou uma vez o pastor Antônio Cirilo, Não, isso aí né? foi Que incrível. que Esse a cara, geração de hoje nem conhece, né? infelizmente, E engraçado a geração de hoje, o ministério de louvor dele chama Santa Geração, tanta né? geração. E é uma bênção, irmãos, realmente.
eu vou desde o extremo de uma adoração até um corinho de fogo. Então, o pastor Rafa é dessa forma, né? Não sei se eu já respondi não, mas enfim, isso que eu indico pra vocês, indico livros desses pregadores, desses ministros do evangelho. Então, tudo que for do Hernandes Dias Lopes, irmão, desde uma ministração, um curso, um livro, leia. Do Luciano Subirá, leia. Do pastor Ciro Zibordi, leia. Do pastor Anderson Silva, leia, assista, acompanhe e permita que Deus edifique o seu coração. Amém. Amém? Amém. E pelo que eu vi, são 4 aí referências, 4. cada uma com Cada um Estilo um diferente. estilo diferente, né? Totalmente. A gente vê o Luciano Subirá hoje nessa onda profética aí da nação. Hernandes Dias Lopes com poder de ensino. É pregação expositiva. O Hernandes Dias Lopes tá mais Pregação expositiva. expositiva. Luciano Subirá é mestre. Ele prega muito. Ele vai Eu acho que o juntando os Luciano versículos e Subirá é tal. um exemplo clássico pra nós de um equilíbrio entre um calvinista e um E o Armin. pentecostal. É um pentecostal? É É verdade. isso. Arminiano. Ele usa muito. Arminiano é uma, né? Sim. Arminiano é um pentecostal. Ele usa muito. Ele tenta equilibrar entre o racional com o espiritual. Eu acho isso incrível, cara. Ele tenta racionar. Assim, que tem muitas pessoas que são muito racionais, tem outras pessoas que são muito espirituais. Fala assim, e aí? Eu Como é acho que a o gente equilíbrio, faz? Eu acho que o equilíbrio é o Subirá. O equilíbrio disso é o Luciano Subirá. Mas ele passa isso mesmo, eu acho muito interessante isso. Ele fala assim, ó, eu creio que. Ele faz igual você, tipo, entre o calvinismo e o arminiano, ele fala assim, não, eu creio que você. E eu creio que você nem leu os livros dele, né? Você nem chegou a ter muito. Não, nunca vi ele falando sobre isso, não. Nunca Olha ouvi só que falando interessante. sobre isso, mas é o que eu creio, né? E eu acho que é o que nós, a Igreja CIA, vivemos Não, muito é bom. o equilíbrio. E conforme a gente tem, né? Quem partilha da nossa igreja sabe, né? A gente sempre tem essas referências e ela é uma referência saudável pra gente. Referência Talvez saudável, você se exatamente. identifique com um, com o outro, mas sempre vai estar nessas referências, né? Que tem sido não só pra gente, mas pra nação também, né? Com certeza. Mas partilhando agora da nossa igreja, como que foi, assim, o seu contato, né? Porque a igreja tem 7 anos, né? Como o nosso pastor Beto já mencionou. Mas como foi pra você? Porque eu conheço sua história, nós aqui conhecemos sua história, mas a galera não conhece direito. Sim, sim. Fala pra gente aí, como que como foi foi? esse, Bom, se for pra esse desde o início. mesmo, eu conheço o pastor Beto desde 1994. É bola. É bolinha pra trás. É Então. bolinha pra trás. É tetra. Todo mundo já tinha nascido aqui? Eu já. Não, O Xande não? Eu não. O Ale não Acho que tinha. eu tava não perto nos disso planos daí, ainda. dessa data aí. Eu tava perto. Você E já foi? Você já tava no ginásio. Irmão. Irmão. Você tava perto de completar 18, né, Ricardo? Conheço o Olha pastor, os irmãos aí, conheço ó. o pastor Beto, né? Como ele mesmo, né? Ele mesmo conta isso, era o Beto Panela, né? Até então ele nem era da igreja, não era nada. Eu também, muito menos, né? Que ele se converteu antes que eu, né? Ele entregou a vida para Cristo antes. Nós morávamos na mesma vila, né? Lá pra cima do Jardim Nardini, ali na Vila Jaguari. Ele morava na rua de baixo, eu morava na rua de cima, né? Então a gente... De jogar bola, de dar o nosso rolezinho, né? Igual ele falou, pregou realmente nesse último domingo. De ir na Brodinha, né? Que também não creio que vocês também não foram todos que conheceram a Brodinha, né? O que é isso, irmão? Era uma A balada. balada, que irmão. tinha. Ah, tá. Eu que sou mais novo conheço. Era uma baladinha Ah, que irmão. tinha na Brodinha, né? Então conhecemos, né? Tá tendo uns olhares aqui meio atravessados aqui, irmãos, desse quando eu conheço a O Ale tá Brodinha. dando risada, não sei porquê, velho. Ale. Enfim, nos conhecíamos, né, irmãos? E jogávamos bola e tudo. E em um certo momento, agora eu não me recordo o ano, isso eu não me recordo mesmo. Ele começou a ir pra igreja, eu não sei se foi 2001, 2002, não me lembro. Né? Acho que foi uns 5, 6 anos antes que eu ainda. Mas deve ter sido 2001, 2002. Ele começou a ir pra igreja. E realmente ele mudou, irmãos. E nós ali que andávamos juntos com ele, nós vimos a mudança na vida dele, a transformação. Que ele era aquele cara que ia pra balada e catava um monte de mulher. Poxa, o nosso pastor era a realidade da vida dele. Né? Sim, não é de... Não, e lembre-se, irmãos, quando vocês forem contar testemunho, não é pra você ficar feliz do seu passado, é triste. Mas era uma realidade. Né? O fato, né? Não dá pra negar o fato que aconteceu. Ainda mais sabendo que você tá se unindo àquela pessoa, né? Você vai acabando se unindo a várias pessoas na É a sua questão vida, né? espiritual, né? Exatamente, Que a gente tá exatamente. falando. Né? E era a vida dele, e era a nossa vida, Uhum. né? Que no nosso grupo de amigos era isso, era pra sair, pra pegar as menininhas, né, que a gente falava na época, né? E ele transformou, ele realmente houve uma transformação que todo mundo fala, meu, como que o Beto Panela tá diferente,
tá mudado, não tá mais com aquelas conversas, já não, né, não anda mais com a gente gente não vê mais ele, né, com uma garota aqui, outra ali. A gente começou a perceber isso na vida dele, né? E depois de um tempo, acho que depois que ele pegou uma certa bagagem, né, ele começou a se encontrar com a gente lá no sábado à noite, uma sexta à noite, a gente tava lá na frente de casa, na calçada, aquele grupo de 5, 6 amigos, e ele começava a vir evangelizar a gente, né? E a gente tirava o sarro dele, irmãos. E a gente tirava o sarro dele. Olha brincava. aí, ó, meu Deus. E ele vinha, irmãos. Sexta, sábado, ele aparecia e lançava uma semente, evangelizava, né? Ele fez ali realmente, como pode dizer, o que o Senhor Jesus ele já estava ministrando no coração dele, de pregar evangelho. E ele ia mesmo, ele ia ali nos seus amigos. E infelizmente, ali naquele momento, ele não teve nenhum fruto, né? Mas o que a gente aprende, a gente não tem que só semear pra gente colher. E ele semeou, mas chegou um certo momento, acho que ele falou, não, daqui não vai sair nada, ele parou, né? Mas passando algum tempo depois, é que veio o momento da minha conversão, né? Foi em 2006, foi quando eu me converti, no dia 19 de agosto de 2006. E por coincidência ou não, era uma pessoa que ia na igreja que ele ia, que eu nem sabia, né? Que era um amigo lá do curso de inglês, Luiz Antônio, que veio até recentemente na igreja. E durante uma aula de inglês lá, ele falou, vamos lá na minha igreja, né? Eu até compartilhei no dia que ele veio aqui, ele também como evangelista nato, ele tentou me aproximar de mim de todas as formas, me chamou pra jogar bola, falei, eu sou ruim de bola, me chamou pra jogar videogame, falei, não gosto de videogame, né? Vamos tocar um instrumento, falei, eu não sei tocar nada, só campainha. Toda flecha. Meu Tudo que ele Deus do tentou, céu. né, irmãos? Aí na última ele falou, vou Esse chamar ela aí- pra igreja. E chamou e eu fui, né? Que eu tava num momento depressivo da minha vida. E quando eu cheguei lá na igreja, quem tava lá na igreja? Beto. E ele falou, eu lembro Beto uma vez, Panela. uma das coisas que ele falou de mim. Eu chamei você um monte de vezes pra ir pra igreja, você não veio. Aí ele te chamou, você veio? Ele falou isso, eu virei. Ciúmes cantando. Eu chamei tanto pra você vir. E eu falei, eu nem sabia que você vinha aqui. Era aqui que você frequenta. Pô, bacana, né? Então foi aí que eu tive contato já com o pastor Beto, né? Então, não era nem pastor, era um discípulo de Jesus, né? E caminhamos ali na igreja, né? Na igreja Batista de Pirituba. Caminhamos juntos uns 10 anos. Uns 9 anos juntos, né? E 2013, 2014, né? Eles decidiram sair, né? O pastor Beto e a pastora Pamela, eles saíram da igreja, com a qual nós congregávamos lá na PIB, né? E juntos foi a pastora Meire, foi o pastor Bruno, foi, se não me engano, a Aline, a Camila. Foi um grupo de 5, 6 pessoas. A Angélica, não lembro se a Angélica estava lá na época frequentando. Eu estava frequentando, né? Estava frequentando. E eles começaram aquele trabalho, né? Que creio que o pastor Beto explica de uma forma melhor, mais profunda, mas eles começaram aquele trabalho na sala da casa deles, né? E a minha esposa, que até então era namorada, né? Fazia parte da célula da pastora Pamela, né? E tinha aquele elo de ligação, né? Tinha aquele contato, tinha aquele carinho, né? Porque a pastora Pamela que tinha levado ela para a igreja, a pastora Pamela que tinha direcionado ela para o encontro, enfim, todo o início da caminhada, né? E depois cerca de um ano que eles tinham saído da igreja, ele falou, ela chegou em mim, amor, eu quero ir caminhar com eles. Eu tenho o desejo de caminhar com eles, né? E eu só falei assim, se for direção de Deus, eu te apoio totalmente, não vou te obrigar aqui a ficar de forma alguma, né? E Amém. eu abençoei, né? Ela começou a caminhar com eles, se eu não me engano, em 2013, já começou a caminhar com eles, né? Naquele trabalho que ainda era na casa deles. E nos casamos em 2015. Nos casamos, e ali naquele momento que nos casamos, aí foi o checkmate, né? Aí ela mesma falou, e agora, amor, você quer que eu venha com você aqui pra PIB, né? Que agora não somos mais namorados, noivos, né? Somos casados, e eu não queria que nós congregássemos cada um numa igreja. Eu queria que a gente fosse unido, né? Aí eu pensei muito naquilo, né? E eu pesei os prós e contras, coloquei diante de Deus. Eu falei, conversei com ela, mas vamos lá. Mas você viria pra cá feliz? Eu falei, eu quero agora que você fale a verdade, né? E ela falou, não vou estar feliz. Eu vou estar por causa de você. Eu falei, então assim eu não quero, né? Então eu quero que você continue lá na CIA, né? E ela continuou na CIA. E acho que deu um intervalo de um ano, porque nós casamos em fevereiro de 2015. E em fevereiro, março de 2016, também desde então que minha esposa tinha decidido ficar, era minha esposa, fui orando e pedindo direção de Deus, né?
E até que realmente em fevereiro ali, finalzinho de fevereiro, início de março de 2016, o Senhor me confirmou no meu coração que era pra mim estar indo caminhar com a igreja CIA, né? Fui lá e chamei o nosso pastor, comuniquei isso pra ele, realmente foi algo triste, né? Todo relacionamento quando Relacionamento. não que se quebra, né? Mas se encerra um ciclo, né? Algo que você fica triste, mas Já toda uma história, né? era na direção do Senhor e a partir disso, se eu não me engano, ainda foi o primeiro dia que eu já era um integrante da CIA, foi no aniversário da pastora de 2016, da pastora Pamela. Até aí Nossa, que... olha só. E como foi pra você vir de uma igreja já estruturada e fazer parte de uma igreja que tava nascendo? Foi algo... Vocês tinham que desenvolver muita coisa ainda. Sim, foi algo que ao mesmo tempo desafiador, foi prazeroso, né? Realmente, nós estávamos numa igreja que tinha 40 anos já de ministério, ou seja, tudo já andava sozinho, né? Acho que foi a primeira igreja batista de A Pirituba, primeira igreja batista de Pirituba. Então, se eu não me engano, sim, porque esse cara é PIB. Todos os ministérios já existiam, todos os ministérios já estavam consolidados, a igreja já tinha o seu templo próprio, né? Enfim, muitos anos de ministério. Se Você mesmo já era líder lá também, não Sim, era? já tinha uma célula, já Desenvolvia, era lá na igreja que a gente fazíamos parte, nossa antiga dispersação era da Visão Celular, né? Então tinha o pastor, né, que na verdade ele já era até apóstolo quando eu decidi sair de lá, então ele tinha um grupo dos 12, né, que na Visão Celular trabalha assim, né, com os 12, e os 12 tinham que formar os seus 12, cada um com as suas celas, enfim, eu já era 12 do pastor, né, juntamente com o pastor Beto também, ele era 12 dele, né, e nós tínhamos cada um a sua célula, né, e já tava caminhando, né, já estavam, era tranquilo, na verdade uma igreja assim, quando você tá estruturado, irmão, se você quiser só ir lá, ver o culto de domingo e sumir, você pode fazer isso, porque tudo funciona, tudo funciona, né, mas quando realmente você tem um desejo no coração de estar ativo na obra de Deus, você sempre arruma algo para que você, e tem, irmãos, sempre tem algo para fazer na obra. Amém. Sempre tem, né? Mas voltando, né, irmãos? Lá funcionava tudo. E quando a primeira coisa, quando eu cheguei na igreja CIA, quando eu me deparei, aí já vai logo pro meu chamado, né? A escola bíblica CIA não funcionava ou funcionava muito mal. Essa é a realidade, né? Não funcionava. Não que hoje está em plena, né? O jeito que a gente quer ainda não. Mas, né? Hoje está já, né? Caminhando, vamos dizer assim, né? E quando eu me deparei, eu falei, não, a primeira coisa que eu quero fazer, eu cheguei no pastor, falei, pastor, a escola bíblica, que até então chamava Escola do Aprendiz, né? Era assim que chamava antes. Eu cuido, tá bom? Ele fez assim, ufa, ainda bem. Glória a Deus. Ele fez isso mesmo. Amém. Ufa, pode cuidar, né? Então eu peguei desde então ali, quando nos primeiros meses que eu me entrei na igreja, eu falei, não, essa aqui é algo que eu quero trabalhar em cima, que eu quero pôr pra funcionar. Porque, irmãos, eu acredito que isso é o básico de qualquer comunidade cristã, é o ensino da palavra de Deus, né? Se uma igreja negligencia o ensino da palavra de Deus, aquela igreja é uma igreja fraca. É uma igreja sem base, sem estrutura. Que qualquer vento de doutrina leva para um lado, leva para o outro. Então é algo que é muito, realmente, que eu levo muito a sério, que eu me dedico ao ensino da palavra de Deus. Então, desde então, a gente começou a estruturar aos pouquinhos, né? Eu preparei um quarto módulo que não existia, né? Que existia até o primeiro ou terceiro, de uma forma diferente, até do que eu já tinha recebido na igreja, né? Que eu me lembro até que um pouco antes de sair o pastor de lá, ele tinha me chamado para mim ministrar o quarto módulo lá, né? E eu neguei, porque realmente já estava nesse processo de saída. Então, o quarto módulo que hoje em dia nós aplicamos aqui, nós ensinamos na Igreja CIA, nem é o que nós já tínhamos. Eu acho que eu tentei algo um pouco mais, né? Tá o nosso irmão aqui, realmente, que ele fez o quarto módulo também, ele tá aí de prova. Mas Verdade. tudo no intuito do quê? De ensinar, né? De realmente fazer a igreja aprofundar. E nas demais coisas, né, irmãos? Aí estruturar, aí você chega num lugar que a parte financeira é tudo contadinho, é um desafio, né? Então você tem todo mês aquele ali pra você batalhar, pra você pagar suas contas. Aí foi aquele primeiro aluguel. Quando eu cheguei, nós estávamos no primeiro aluguel. Quando eu cheguei, tinha saído, né? Que era do nosso da chácara, que era tudo gratuito. Fomos ali pra cima do Marquito na turística, né? Então já era um aluguel, né? Se eu não me engano, era R$ 1.500, R$ 2.000. Dois Agora, mil, eu R$ acho. 2.000, era 1.500 da sala principal e mais 500 da sala do Kids, Isso. né?
Então era, como eu falei, era desafiador, irmãos, mas era prazeroso. Era muito prazeroso porque você vê aquilo crescendo. Né? É diferente quando você chega num lugar pronto, tá tudo pronto, e você vê algo que foi crescendo, que foi se moldando, que foi se desenvolvendo aos poucos. E você Amém. fazendo parte daquilo é mais prazeroso ainda. Amém. Né? Então, o que eu for resumir, desafiador e prazeroso. Amém. É nesse contexto que eu ia entrar, né? Dessas dificuldades que a gente vê no início de algo. A gente vê que é muito difícil realmente iniciar algo. Eu não digo nem somente pela igreja em si, né? Mas iniciar um novo hábito, iniciar a abertura de uma empresa. Eu acho que o difícil é você realmente dar o início. E mais difícil ainda é você se manter constante. Mas aí são várias áreas diferentes. Porque a igreja, a gente sabe que é o coração, é o serviço. Então, aquilo já é o próprio combustível, né? Sim, sim. E quando você falou dessa questão da dificuldade e tudo mais, como que você vê, no geral, a galera envolvida nisso? Porque são todas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, diferente realmente de uma igreja, que você mesmo mencionou, que você pode entrar lá, ser o domingueiro e voltar, não ter relacionamento com ninguém, porque, entre aspas, numa boa forma a cúpula tá montada, né? Porque foram a estrutura tá alicerçada. Mas quando você vê que você é o alicerce, você precisa somar alicerces junto com isso. Mas é muito necessário, né? Realmente, o que nós tínhamos no início? Éramos sobrecarregados, essa é a realidade, né? Existíamos 3 casais, vamos dizer assim, que eram maduros, que eram consolidados na fé, eram 3 casais. E quando a gente olhava para o lado, existiam pessoas que você via que tinham interesse, pessoas que tinham desejo ali de servir, mas ainda não tinham maturidade para isso. Então, como eu falei, foi algo que eu peguei para cuidar do ministro da parte do estudo, sim, mas você pega uma série de outras coisas, né? Quando, por exemplo, o pastor Bruno, né? Eu lembro que ele cantava no louvor, ele cuidava do ministério de louvor, cuidava de mais umas 3, 4, 5, 6 coisas. E era a mesma coisa comigo, era a mesma coisa com o pastor Beto. Por isso, quando eu cheguei, eu falei, pastor, a escola bíblica eu cuido. Ele fez, ufa, um a menos. Então, era realmente, um dos desafios era esse. Você tinha que cuidar de tudo. Você tinha que cuidar desde a parte de abrir uma igreja, de limpar a igreja, de ver se tem água no bebedouro, se ver se foi pago a conta de luz, a conta de água, se tá tendo vazamento no telhado, mas aí você tem que se preocupar se vai ter o culto, se vai ter as células. Esse é o lance, é o desafio. Uau. E justamente a nossa oração era o quê? Senhor, né? E ainda tem que semear, discipular, cuidar. Tudo. Gente, não é fácil. Aí tem que pagar as contas então. e realmente ali era o lance do desafio. E a nossa oração sempre foi aquilo, Senhor, mande ceifeiros, mande homens e mulheres, né, apaixonados por Cristo, que a gente vai poder dividir isso, né? E foi isso que eu falei com o prazeroso, é quando você vê acontecendo isso, né? As pessoas foram vindo, as pessoas foram amadurecendo, né? As pessoas foram chegando, eram pessoas que Deus foi direcionando para colocar no lugar certo, na hora certa. Então foi aquilo, olha, eu cuidava disso, aí mais ou menos com o pastor Beto, ufa, agora eu já não cuido, agora você cuida disso, agora você cuida daquilo. E não é jogado, irmãos, é você ver que está sendo bem conduzido, né? A gente vê os ministérios hoje em dia, eu posso dizer que a Igreja CIA está caminhando, né? Hoje os ministérios acontecem, a sua grande maioria, sem a participação direta de nenhum dos 3 pastores. Naturalmente, Isso acontece é bênção, naturalmente. e isso é algo que temos até dos bastidores uma irmã aqui atrás, irmãos, né, comemorando. Você não sabe como nós comemoramos, né? Porque justamente isso era algo que a gente sentia, né? Quando a gente não via algo caminhando, a gente falava, meu Deus, não está indo ainda isso. E era oração, e era choro, e era reuniões, e era conversas, e eram, novamente, não, nós temos que participar, nós temos que estar juntos. E hoje, graças a Deus, irmãos, como eu falei, 80% dos ministérios da igreja funcionam sem a participação direta, não que não temos o acompanhamento, não que estamos juntos, né? Mas elas funcionam, né? Glória a Deus. E como eu posso dizer, se a nossa igreja iniciou como uma criança, como todo mundo, um bebê, né? Eu creio que a nossa igreja já passou pela fase do bebê, ela já passou pela sua parte, vamos dizer assim, que ela é uma criança. Ela já passou essa parte que deu mais trabalho, que é a sua adolescência. E eu creio que hoje a igreja, se ela está na juventude, ela é um jovem.
É um jovem que Amém. está entrando na sua maturidade. Não creio que estamos numa maturidade de um homem adulto, mas nós saímos da adolescência que deu trabalho, estamos na juventude, caminhando para maturidade. Amém? Amém. É isso aí. E você acha que isso tem muito a ver com a questão do tempo? Ou desenvolvimento, ela independe, né? Acho que o tempo faz parte, Faz né? parte. O tempo faz parte, né? Mas você acha que foi tardio essa chegada agora nesse nível de maturidade que a gente chegou? Você daria pra ter Não, tido eu creio que- antes? Ou até Não. porque a igreja tem 7 anos também, Tem né? A 7 gente anos, vê não. igrejas com mais tempo, né? Com menos Ainda não alcançou desenvolvimento. o nível de Não, acho que tudo maturidade. é tempo de Deus, irmãos. Eu creio que no tempo de Deus, né? Acontece todas as coisas. Amém. Creio que, como o Rogério falou, existem igrejas que têm muito mais tempo e não estão estruturadas como a gente, sim. Mas também existem igrejas com muito menos tempo e já estão estruturadas. Então, realmente é algo que é algo que é particular e íntimo na vida de cada um, do ministério de cada um, né? Eu creio que nós também, por sermos também jovens, por sermos também inexperientes, erramos, não temos vergonha de falar isso, erramos também no início em decisões e em escolhas, erramos, né? Mas também, graças a Deus, acho que na maioria das vezes conseguimos corrigir a tempo, né? Graças a Deus. E aprendemos. E como qualquer ser humano, a gente aprende também até com nossos erros. Temos que sermos humildes de reconhecer. A gente aprendeu e caminhamos. E creio que no tempo de Deus está acontecendo as coisas. Claro que a gente gostaria que está muito mais longe, claro. Mas eu creio que somos uma igreja hoje saudável, né? No tempo do Senhor. Amém. E como a gente está falando de um processo de crescimento, de maturamento, no âmbito universal da igreja, a nossa igreja ela tem uma movimentação aqui na região de Pirituba muito... Ela impacta muito essa região, né? Bem forte. Bem forte. E a nossa maturidade, assim, como igreja universal no Brasil, como você vê isso acontecendo hoje? Na igreja no Brasil, você disse, É. né? Eu creio que a igreja no Brasil, gente, é como a gente até mencionou aqui, existem muitos polos, né? Existem muitos extremos. Existem igrejas que são igrejas neopentecostais, né? Que eles falam principalmente, são igrejas aquelas que lotam seus auditórios, que tem aqueles pregadores que fazem os seus discursos, que existem às vezes muito mais ministração de oferta do que uma palavra, né? Existem muito disso e isso leva muitos fiéis. Então hoje, se eu não me engano, nós já estamos indo para os 35% da população aqui do Brasil, né? Mas não é uma igreja unida, não consigo ver como uma igreja unida, porque quantas vezes a gente vê debates, essas duas igrejas aí, que eu não tenho problema nenhum de falar o nome, a Mundial, por exemplo, e a Universal, conflito entre eles. Gente, isso está na palavra do Senhor, o reino dividido subsistirá. Então o que enfraquece hoje a igreja brasileira é essa divisão, essa briga. Nós não somos concorrentes, nós somos irmãos em Cristo, nós servimos um único Deus, Amém. um único Pai. Amém. Nós parte de um único corpo, um né? único corpo. Deveríamos ser assim. Mas Uhum. infelizmente não. E é algo que eu fico muito feliz. E isso, como o nosso pastor mesmo disse recentemente, iniciou até através dele. Como é lindo ver aquela reunião que nós tivemos lá na igreja, na Sacerdócio do Sacerdotes Reino. do Reino. Quantas Nossa. igrejas juntas. Ali não tinha Verdade. placa de igreja, irmãos. Ali tinha um corpo de Cristo. Creio que tinha umas 12 igrejas lá, não era? 12 pastores Por aí. ali, ó. 12. E aquilo que é o corpo de Cristo, gente. Sem placa de igreja, sem nada. E você vê como o mover é diferente. Você vê como tudo é diferente, porque é ali que realmente nós estamos deixando o Espírito Santo de Deus fluir. Né? Então, hoje a igreja brasileira só não está mais avançada, irmãos, por causa disso. E eu chego a dizer mais. E dentro em questão estou falando de internacionalmente falando, a igreja brasileira ainda, eu creio que é o pulmão ainda. Sem dúvida nenhuma. A igreja nos Estados Unidos é muito forte, mas ela também está caindo numa descendência. A igreja na Europa, irmãos, está respirando no por fim. aparelhos. Nós Você vê a temos Inglaterra ali- tá quase extinta. Não, hoje as igrejas lá na Inglaterra, elas são boates, se tornaram boates. Exato. Igrejas históricas se tornaram boates. Na Ásia, nós temos Misericórdia. ali um movimento que é muito forte ali, que é de budismo, de islamismo, né? O que tem ainda ali também é uma igreja muito forte que tem na Coreia do Sul. Que é que não é mais Põe o Show hoje, irmãos. Que é a maior igreja, não é? Show. É, a maior igreja do David mundo. Paul Yong-cho, é a maior igreja da Coreia do Sul, Então cara. temos ali essa igreja muito forte ali na Coreia do Sul, mas é o Brasil, irmãos. É o Brasil, e eles falam isso mesmo, é o celeiro,
da onde eles esperam de fato vir o avivamento, né? É o Brasil, mas a gente só não está ainda mais avançado, irmãos, nisso por causa dessa divisão. É isso que eu Tá entendo. certo. E o que que você acha de pessoas que são referenciadas num determinado assunto, vamos dizer assim, pastores direcionados na parte da guerra espiritual, outros no campo de profecia, é, este o caminho, o cabeça tem que ser hábil em todas essas áreas e tal, tipo, nesse sentido assim, por exemplo, um é específico, batalha espiritual, outra é específico, tipo, em profecia, outra é específico, tipo, em ensinar e tal, mestre e tal. O que que você acha disso, né? Então, a gente, como pode dizer, isso é palavra, né? Isso é Bíblia, né? Somos um corpo. O mesmo membro não faz todas as funções, né? Se completamos, né? Claro, como um pastor de uma igreja sênior, você tem que ter conhecimento de todas as áreas, mas não que você vai ser usado em todas as áreas, não que você vai se aprofundar, não que você vai ser realmente referência em todos os ministérios. E não é para ser, não tem necessidade de ser, por isso que existe o corpo. Certo, O isso mesmo. braço, o braço faz uma função, mas é necessário o cotovelo, que é necessário o punho, que é necessário a mão, que precisamos das pernas, e isso é o corpo, né? Então, cada um realmente tem que ser usado na sua área, naquilo que Deus te levantou, e justamente, de novo, aí vem a unidade. Em unidade, sermos bênção. Cada um Perfeito. fazendo a sua função, cada um sendo bênção naquilo que Deus levantou, né? E Amém. isso entra muito a questão também da identidade, né? Que é o Identidade. tema anual da nossa igreja, deste Sim, ano, né? sim, o mano da É, identidade. eu não sei como é que é, né? É uma questão que a gente vai ver também com o nosso pastor. Isso é com o pastor Beto mesmo. Hum. Porque como que funciona essa questão, né? Você mesmo falou que é com o pastor, mas você vê que é uma direção talvez. Eu vejo, pelo que eu vejo da igreja hoje, né? Como o Ale falou, da Igreja Universal do Brasil, eu vejo que ocasiona muito essa questão das pessoas quererem fazer tudo justamente porque elas não têm a sua identidade formada. Que a partir da identidade é uma coisa que eu creio. Você primeiro descobre quem você é para depois descobrir o seu propósito, né? Sim, E você só descobre quem você é em Cristo. com Não tem certeza. como você Perfeito. tentar ser alguém, né? A gente vê, por exemplo, por Jacó, né? Falando um pouco. Jacó, quando ele buscou tanto ser abençoado que quando. Jacó não, né? É, Jacó. Buscou tanto ser Jacó. abençoado que quando ele se apresentou ao seu pai Israel, ele falou que era Isaac. Isaac. Eu sempre confundo, pessoal, já se acostuma aí, Isaac, Israel. Então já se apresenta como Esaú, né? E Isaac questiona quem é ali, e ele fala: Não, eu sou Esaú, seu filho mais velho e tudo mais. E ali ele é abençoado devido ao prato de comida que a própria mãe fez, né? E o legal é que depois ali começam umas coisas na vida de Jacó, e aí Jacó ele encontra o anjo de Deus, né? E tem aquela batalha muito conhecida. E dentro dessa batalha, o anjo pergunta, né, quem é você? E aí, em vez de Jacó, né, de dizer que ele é Esaú, ainda carregando uma identidade que não é dele, ele foi e realmente revelou quem ele era. E a partir do momento de que quando você revela quem você é para Cristo, ele consegue te dar uma nova identidade nele. E a partir dali, Jacó começa a recuperar, né? Tem ainda uns deslizes ali, mas ainda consegue recuperar tudo aquilo que ele prejudicou. Tanto que ele tem um encontro com Esaú, houve, né, o perdão familiar, Sim, ainda teve um certo conflito e tudo mais. Mas você vê que essa questão ela é mais relacionada à identidade ou outro fator? não, sim, claro, identidade, né? Como você muito bem explanou, né? Quando Jacó de fato teve esse encontro com Deus, né? Com o anjo do Senhor, que ele era o Senhor, né? Ali houve mudança na vida dele, né? Justamente ele foi lá e revelou: Eu sou Jacó, eu sou usurpador, né? Aí o anjo falou: Não, agora você é Israel. Agora você é Israel, você vai deixar de ser usurpador. E realmente depois daquele encontro, né, houve uma nova postura de Jacó, né? Realmente ele se encontrou. Ele deixou de ser usurpador, de ser aquele que roubava a bênção dos outros, fingia ser quem não era, né? Para ser aquilo que Deus queria que ele fosse, né? E ele foi
conhecido como depois, até hoje nós conhecemos como um dos pais da fé. Como um dos pais da fé, dos patriarcas. Patriarcas. Ele é um patriarca, Os isso deuses de mesmo. Abraão, Isaac e Jacó. 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 Né? Ele começou a viver aquilo. E identidade, irmãos, justamente aquilo. Você não tem que viver aquilo que não é do seu. Você vai estar vivendo uma falsa vida, uma falsa imagem. E aquilo nunca... O que é falso, irmãos, aquilo não é profundo, aquilo não é real, aquilo não impacta, aquilo não transforma. Aquilo é superficial. Né? Devemos buscar realmente a nossa identidade, né? Porque aquilo vai fluir naturalmente. Quando você vive uma mentira, irmãos, aquilo é forçado, aquilo é pesado, aquilo não vai, né? Temos que buscar aquilo que é identidade, né? Voltando até o lance da unidade, eu creio que a igreja em si, ela necessita da igreja, por exemplo, a presbiteriana, com o seu ensino da sua palavra, mas também necessitamos da assembleia, com a unção do Espírito Santo, entendeu? Eles não Verdade, entenderam ainda que é perfeito. necessário Isso tudo. mesmo. É necessário união, né? Cada um com a sua identidade. E a pessoa, se a igreja assembleiana começasse a imitar a presbiteriana, não ia dar certo. A presbiteriana começasse a querer tocar uns corinhos Uns de fogo lá corinhos. dentro, não, eles nem sabem tocar. Nem pandeiro eles têm. Como é que vai fazer? Porque cada um na sua identidade. Ah, um lado tá errado. Não, gente. Você tem que entender cada um é na sua identidade. Mas a bênção é que quando um dia que houver a união. Eu acho interessante que uma vez eu ouvi uma pregação do Luciano Subirá e ele trata justamente sobre isso, né? Porque iam pastores lá visitar a igreja dele e tal, e o Luciano Subirá, ele traz essa visão a visão dos 12. Ele traz isso. Só que os caras da visão do 12, esse pastor que foi lá, ele, você é da visão dos 12 também e tal. É, eu faço parte também. E cadê os logotipos? Né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu tenho gravado isso na mente. Aí, cadê? Nas paredes tava assim, não é porque... Aí o Luciano Subirá, naquele jeito colérico dele que ele falou, ele olhou assim, ele falou assim, não é porque eu faço parte de uma visão que eu tenho que colocar tudo isso daí, assim, mas como assim? Eu não tô entendendo você, o cara perguntou, né, o pastor. Falou assim, ó, você, qual que é a sua visão, assim, pra igreja? Falou assim, você é mais assembleiano, batista? Ele olhou assim, ele disse assim, eu tento pegar o melhor de cada um. Olha que interessante isso que ele falou. Eu achei muito interessante essa pregação dele. Eu tento pegar o melhor de cada um. Eu tento trazer o que a Igreja Batista tem de melhor, que é o ensino, a presbiteriana. Eu tento trazer o que a Assembleia tem de melhor, que é o espiritual e tal. Trazer isso também. Então, assim, eu tento pegar um pouquinho de cada um nisso daí. Eu achei muito interessante isso que ele trouxe na pregação e tal. Porque tem muitas igrejas que estão focadas só num estilo só, tipo assim, não, a gente tem que ser assim, ó. E o pior ainda que focar, irmãos, é você condenar alguém que é diferente. Exato. Esse é o problema. Esse é o problema. Você condenar o outro que não é igual a gente, então tá errado. Misericórdia. Não, eles estão perdidos. Misericórdia. Vixe, Não é irmão. identidade, não é uma identidade diferente, né? E como eu falei, isso começou do que, irmãos? O Senhor Jesus levantou 12 homens. 12 homens iguais? 12 homens totalmente diferentes. É verdade, Como é que isso queria que mesmo. saísse tudo igual? E Não tem como. E diferentes antes de Cristo e depois de continuaram Cristo, diferentes lógico, o Senhor depois de não Cristo. tira, Verdade. O Senhor não tira a nossa essência, irmãos. O Senhor respeita a nossa essência. O que vem, o que Ele quer, e realmente que isso flui em nós, é o fruto do Teu Espírito. Mas Amém. aquilo que nós já nascemos, que Ele já desde o ventre da nossa mãe já gerou, aquilo permanece. Claro, aí as coisas ruins vai para fora, o fruto do Espírito Santo toma posse e deixa fluir. Mas somos diferentes aqui. Nós estamos aqui nessa mesa em 4 homens que somos totalmente diferentes, mas servimos o mesmo Deus. E tenho certeza que aqui já começamos a fazer uma partezinha do corpo. Cada um na sua área, na sua personalidade, na sua característica. Cada chamada específica, né? Cada chamada específica. Aquilo que tá escrito Sim, em entendeu? Efésios 4:11. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou isso e aí me veio a curiosidade. O fato de que esse ano, o ano profético ser sobre identidade vai gerar um fruto pessoal em cada um de nós. Só que também vai gerar um fruto na igreja. Talvez agora que a gente está vivendo a gente não consiga ver isso, né? Mas olhando como um observador ver de fora da situação, não sei se você consegue ver isso assim, mas você consegue projetar o que isso vai impactar nos próximos anos? Que a gente justamente que foi direcionado pelo nosso pastor, né? O ano da identidade, ele trouxe isso para nós na nossa primeira reunião do ano que tivemos aqui, né?
E qual que é aquilo, desde que a gente debateu, é justamente cada um, que por isso que nós vamos ter até seminários, tá, irmãos? Logo mais teremos seminários sobre identidade, queremos aprofundar nisso. É que cada um realmente entenda qual é a sua identidade em Cristo. Pra que o que, irmãos? Cada um entendendo a sua identidade, às vezes vai sair daquela sua zona de conforto, daquela sua letargia espiritual e vai começar a agir, vai começar a deixar o Espírito Santo fluir. E nisso, irmãos, ativando cada um dos nossos irmãos, fazem parte da nossa igreja, a igreja possa fluir de uma forma diferente. Que os dons fluam de uma forma diferente. Amém. Ou que muitos dons que às vezes até hoje não fluem, porque aquela parte do corpo que é responsável por aquilo ainda não entendeu. Não desenvolveu. É com você, meu amigo, é com você, meu irmão. Não é com o pastor Rafa, com o pastor Beto, com o diácono Rogério, com o irmão Alê. Não, é com você. De novo, irmãos, não tem como. A mão direita não tem como fazer o papel do pé esquerdo. Se o pé esquerdo não agir, o corpo vai andar, mas vai andar arrastando, irmãos. Então o que a gente quer, a gente espera daqui uns anos? É que a igreja assim esteja correndo. Nas Amém. mãos do Espírito Santo de Amém. Deus. E você até mencionou Jeremias em relação a isso, e é um texto muito chave, né? Que primeiro ele te formou antes mesmo que você estivesse no ventre da sua mãe, para depois te constituir profeta. Ou seja, então primeiro vem a sua identidade, para depois vir o seu propósito, né? E o profeta nesse caso ali é para Jeremias. Então, no seu caso, pode ser um evangelista, pode ser um mestre, pode ser um profeta, por que não? Né? E o Espírito tá aí para ser acessível, né? Cada um busca aquilo que é da sua identidade, né? Vamos dizer assim. E isso é muito interessante, só que as pessoas... Custa muito, talvez, você procurar entender realmente quem você é, porque quem você é e quem é você é muito diferente daquilo que você gostaria de ser. Sim. Eu acho que um pouco... E lembrando, como você mesmo trouxe, primeiro, às vezes você também tem que reconhecer que você é usurpador, que você é Jacó. Exato. E às vezes as pessoas não querem reconhecer que você é um usurpador para deixar a identidade de Cristo florescer na sua vida, né? E às vezes isso que é mais difícil. Tá cortando, Não foi nada. Uma coisa interessante assim que, como a gente fez parte da outra igreja e tal, era muito ensinado. Na verdade, eu não sabia. Olha só, para o pessoal ter ciência e tal, que tá acompanhando a gente, que assim, eu não tinha ciência do propósito específico. Eu tinha ciência do propósito, o chamado universal. O ID, né? Assim, e a igreja é boa, pô. A igreja, o pastor Rafael, ele teve ensino lá, fez o 4º módulo. Não, é boa, o ensino é... Claro. Se eu não fui claro, nem me aprofundei nisso, né? Que eu acho que não é nem nosso desejo de expor uma outra igreja que não é a nossa, mas a gente fala isso em público aqui na nossa igreja, em púlpito. O que nós somos hoje, nós temos a base que na igreja, na primeira igreja Batista de Pirituba. Lá que realmente nos ensinou os primeiros passos, lá que nos ensinou a ter o amor à palavra de Deus, né? Mesmo fazendo parte de uma visão, que é a visão lá do modelo dos 12, né? Lá uma igreja que é centrada na palavra, né? Existem homens e mulheres de Deus que nos guiaram, nos ensinaram, que hoje, se hoje a gente está em algum lugar, foi realmente lá, né? Na primeira igreja Batista de Pirituba. Mas isso eu acho que vem muito de encontro com o quadro geral da igreja, né? Sim, O pastor, claro. esse fim de semana, comentou de um nível de maturidade que a gente está alcançando como igreja brasileira, né? Sim, com Acredito certeza. que isso Também. interfere muito. Sim, mas é que do mesmo jeito que existem igrejas saudáveis, ali, existem igrejas que não são saudáveis, né? Então, graças a Deus que nós fomos direcionados para Deus numa igreja saudável, e por isso que estamos aqui gerando uma igreja saudável, né? Mas existem igrejas por aí, irmãos, que não é aqui que a gente vai ficar apontando, mas que não são saudáveis, que infelizmente existem pastores que não querem o melhor para o seu povo, querem sempre apenas usufruir da lã do seu povo, das suas ovelhas, mas enfim, existem muitas igrejas que não são saudáveis, que não ensinam o que é correto, que a sua base não está ali estruturada na palavra de Deus. Então, que a igreja brasileira está chegando no nível de maturidade, sim, mas existem ainda muitos pormenores. Então, você falou isso daí, já veio um texto na minha mente, né? Porque, na verdade, foi justamente... Gente, eu acho fantástico porque eu tinha uma visão totalmente diferente. Porque como a gente é ovelha, tudo aquilo que a pessoa fala ali, a gente não tem um costume de ficar vendo na palavra, de ler e tal. Só depois que a gente entra na escola pra aprender, que o pessoal fala assim, gente, você tem que ler a palavra. Mas mesmo assim, às vezes, por exemplo, por causa da autoridade da pessoa quando fala, você leva aquilo. Por exemplo, João 10:10.
o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Legal. Aí a gente lê esse versículo, só o versículo, isolado. O que o versículo tá dizendo? É Satanás. Aí vem o cara que você falou, o Anderson Silva, o pastor Anderson Silva, que ele chega e fala assim, ó, todo mundo pega esse versículo e fala que é Satanás, mas aqui Cristo, ele tá falando dos pastores assalariados. Olha, Cristo, aí entra nesse contexto que você falou. Infelizmente, hoje tem pastores que assim só querem a lã das ovelhas, que só querem o dinheiro, que são assalariados. Então assim, tanto é que eu achei até interessante isso, que teve um apresentador aí de um canal, eu tava vendo lá de um programa e tal, tem no YouTube isso daí, né? Acho que vocês chegaram a ver, Danilo Gentili e tal, que era pra ele tirar o chapéu, e colocaram justamente pastores ali. E aí você imagina, né? O cara é comediante e tal. E quando o cara pegou o chapéu e viu o pastor, aí ele surpreendeu todo mundo, que ele falou assim, não, eu vou tirar o chapéu pros pastores. Porque assim, a gente fica muito vendo pastores que roubam as pessoas, pastores que maltratam ovelhas e tal, pastores que só querem dinheiro, mas existem pastores nesse meio que são bons. Amém. Existem pastores assim que pregam a palavra, são pessoas assim que tentam dar o melhor para a ovelha, uma boa palavra, cuidam da ovelha e tal. Graças a Deus assim, tem isso. E a gente... graças a Deus assim, né, irmão, a gente trouxe essa raiz, né? A gente, o Beto, você e tal, trouxeram essa raiz e passaram isso adiante, né, para essas pessoas que estão aqui na Igreja CIA e tal, graças a Deus. E a gente tem, graças a Deus, esse modelo aí, né? Esse modelo que a gente tá crescendo em maturidade. Eu acho incrível isso, que a gente tá crescendo em maturidade, porque eu tava justamente falando pro pessoal da nossa igreja, justamente nesse termo de maturidade, né? O pastor Beto, um dia eu vi justamente ele chorando, não tinha essa visão. Eu cheguei bem depois, né, de você, né, irmão? Eu cheguei bem depois. Ele falou justamente isso, de maturidade. Tinha uma ovelhinha perdida, desgarrada por aí, irmão. Eu falei, não, se for andar desgarrada, você vai andar comigo. Ele chegou assim, irmão, qual igreja que você tá? E tal, então, eu tô visitando. Não, vem comigo aqui, ó, vamos... E aí ele me trouxe pra cá. Mas eu não peguei, por isso eu não peguei. Só que aí eu vi o pastor Beto ele chorando. Isso que você compartilhou aqui com a gente aqui e tal. Dos primeiros momentos assim e tal, que ele chorava. E hoje o que você tem pra dizer assim, tipo... Assim, lógico, tá assim, tá 80%, né? Mas e aí, sua visão assim pra... A gente sempre fala do pastor Beto. Porque às vezes o pastor Beto, ele fala, porque você é o administrador, né? Às vezes ele chega em você assim, ele fala umas coisas pra você, pastor. Tipo, dá pra acompanhar a visão do pastor assim, ó, porque ele tem, cara, é um cara assim que eu admiro, ele tem uma visão profética assim, fantástica. E às vezes ele chega assim, ele fala assim, pro pastor Bruno, pra você, pra Mica. Eu queria que vocês pusesse assim pra nós, assim, tipo... Às vezes quando ele traz assim as coisas pra você, assim, você... Pastor, peraí. Essa visão aqui que o senhor tá trazendo... Então, aí que tá, né? A gente acaba, né, sempre voltando, querendo ou não, pro mesmo assunto, mas isso é o corpo, né? O pastor Beto, ele tem a sua identidade, né? Que é diferente da minha, que é diferente do pastor Bruno, e isso nos completamos, né? Ele é o pastor sênior dessa igreja, se essa igreja iniciou, foi ele, a pastora Pamela, né? Não fui Amém. eu, não foi o pastor Bruno. Foi na direção de Deus através da vida dele, na visão profética na vida dele. E nós respeitamos sim o que ele traz para nós. Nós, com certeza, toda vez nós abrimos o nosso coração para receber, para entender, né? Justamente por sermos diferentes, temos identidades diferentes, às vezes não podemos acompanhar na mesma velocidade tudo, ou senhor pastor, peraí, fala de novo, peraí, e se eu der a minha opinião, e se pode ser uma forma diferente aqui, assim ou assim, e a maioria das vezes ele realmente nos escuta, né? Mas quando o senhor, não, meu senhor me direcionou, é assim, assim, pronto, e vamos assim, bora, a gente acompanha, a gente tá junto, É um visionário, e a gente né? acredita que ele está seguindo a direção de Deus. Não, eu vejo isso. E somos de características diferentes. Vocês percebem isso, acho que é claro, né? É que ele é Mas visionário. isso que é o lance. Nos completamos, né? Como o corpo de Cristo. Eu acho que entra muito naquela questão dos espias, né? Porque, assim, às vezes tem um lado bom de você... não biblicamente a gente sabe qual que é o resultado, né? Mas eu quero que vocês entendam nesse contexto.
a visão tá clara, terra de gigantes, mas é a terra prometida, né? E aí foram enviados os espias, tivemos 80% um resultado e 20% outro resultado, né? O relatório foi dado, né? A opinião de cada um foi dada, mas a visão sênior é aquela lá. Peraí, eu tô debaixo da promessa, eu sei como é que é, né? Então, Os assim, 20%, né? os 20%, mas a questão, assim, a visão que foi dada foi ali pra Josué. Josué? É, Josué. Não, ali era Moisés ainda. Mas o que? Você diz Não, dois espias? Dos espias. Era do Josué Caleb e Josué. Josué e Caleb. Isso. Aí, eles vieram com o relatório, mas o Josué ele partilhava junto com Moisés. Muito claramente, eu posso arriscar dizer que ele sabia qual que era a promessa, muito clara, né, da terra prometida. Então, você pode ver que, tipo assim, eles estavam embaixo de uma visão, tipo assim, vamos, independente da dificuldade, né? Eu acho que é importante os 80% relatar o que era preocupante, porque não deixa de ser preocupante. É os 80% que torna a Terra Prometida ser algo mais milagroso. Milagroso ainda, exatamente. Beleza, muito obrigado pelo seu retorno, mas a gente vai pra cima porque Deus é maior ainda. E é exatamente esse resultado. Faz só do testemunho maior ainda e engrandece ainda Sim. quem é Deus nas nossas vidas, né? Sim, não que eu entendi o que você quis dizer, né? Mas a visão dos 80% foi pessimista, falta de fé, né? Não que Sim. nós compartilhamos dessa parte, irmãos. Só no contexto. Questão justamente, né, que quem conhece o pastor Beto, né, ele vem com a direção, né? Mas às vezes falta, vamos lá, beleza, agora vamos ver como vamos fazer isso. Vamos podar, Vamos né? bolar, não, Já vamos teve bolar. É justamente não, a gente, por isso. exemplo, ó, a gente quer, né, estamos aqui, queremos chegar neste ponto, beleza. A gente passou a mente, entendeu que a gente quer chegar aqui. Agora a gente vai planejar como fazer Eu acho muito legal isso que eu quis dizer, porque assim, ele é visionário. Visionário. Ele é muito visionário. Eu acho incrível isso porque ele tem a visão. Só que o Rafa, ele já tem aquele jeito assim de organizacional, Mais tipo, analítico. analítico, de organizar, falar assim, ó, tudo bem, Que você quer faz chegar lá. parte, Isso né? eu acho muito legal, porque Sim, assim, Mas assim, ao mesmo tempo, irmãos, porque você fala que se completa, mas se só depende do analítico, às vezes as coisas não andam. Sim. uhum. Ou anda de um ritmo muito devagar. Então precisa ter alguém que Muito empurre. burocrático, né? Você entendeu? Por isso que eu falo que é o A lance unidade, de- né? A unidade. Então Amém. é necessário ter o que é o visionário, mas é necessário de ter o analítico, que é necessário de ter o profético. Porque se existe apenas um, irmão, dá problema, né? Então eu sou um caso desse, que se realmente não tiver um profético pra gritar vamos, continuo analisando, continuo vendo. Então isso que é o lance da unidade. Eu acho muito legal isso. Pode Eu ia falar, te pode falar. perguntar uma coisa. Você falou isso, né? Mas em algum momento teve algum direcionamento que ele teve que vocês pensaram assim, putz, eu acho que agora não vai dar. Vocês chegaram a Não, já duvidar, aconteceu algumas assim? vezes, já aconteceu, né? Já aconteceu sim. E Algum pode passo que vocês cogitaram ser maior do que a perna, digamos assim. Não, algumas já aconteceu. Como eu falei no início aqui, alguns erros nós tivemos. E quando eu falo nós, porque eu não tipo assim, foi o pastor Beto. Não, nós estamos juntos. Então, alguns erros tivemos, sim, irmãos. Tivemos alguns passos que não deveríamos ter dado, algumas escolhas que não deveríamos ter dado, alguma coisa que talvez o pastor quis e nós respeitamos poxa, depois deu errado. É fácil depois falar, foi por culpa do pastor Beto. Não, nós estamos juntos. Quando acerta, Amém. quando erra, né? Mas erramos, irmãos, já erramos, né? E a cada dia que passa, queremos errar menos, mas sempre buscando a direção do Senhor. Mas sim, erramos. Tivemos escolhas erradas, como eu falei, decisões erradas, né? Às vezes alguns caminhos que não eram, mas foram rotas corrigidas, graças a Deus. Mas você tava falando da equipe e tal, o Rogério trouxe sobre os espias, sobre 80% foram negativos. Eu me lembrei de uma coisa que eu achei muito interessante. Tem um professor, eu nem vou citar o nome assim, mas ele é um professor bem famoso, um professor de história, né? Ele falou uma coisa engraçada, mas ele é uma pessoa assim que ele faz muitas palestras e tal, igual o Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, que outro Luiz Pondé, ele é bem conhecido. E ele é doutorado na USP, e ele diz assim, numa equipe,
Eu achei muito interessante isso ele falando, falou assim, numa equipe só tem que ter um pessimista. Deve haver só um pessimista na equipe, porque senão ele estraga a equipe. Eu achei muito engraçado isso ele falando, porque a pessoa dá a visão, aí o pessimista, pra que serve o pessimista? Ele racionaliza, ele fala assim, não, peraí. Porque ele começa a colocar todos os pontos que pode dar, os empecilhos pode dar errado. Aí a pessoa que tá analisando fala assim, isso que ele tá falando faz sentido, então vamos pensar em como... Vamos Agora, eliminar tudo isso. vamos eliminar tudo isso aqui. Aperfeiçoar o plano. Só que aí quando tem 2, 3, 8, aí pronto, aí acabou com a equipe. Porque aí você já desanima, fala assim, não, porque pra você ver, só Josué e Caleb que chega assim, gente... Exatamente. Mas aí tinha um líder que estava direcionado pelo Senhor. O povo desanimou, irmãos. Isso aí a gente vê na palavra. Uhum. O Felizmente. povo desanimou, Pois né? é. E houve uma consequência, né? Houve uma série de consequências naquilo. E por final, só daqueles que tinham saído de idade adulta do Egito que entrou, a terra prometida foi quem? Josué e Caleb. E não eram qualquer pessoas, eram príncipes. Não, eram cara. príncipes. Eram líderes príncipes, quando a das gente suas fala- tribos, quando- eram líderes das suas tribos. Príncipes, líderes, não eram qualquer pessoas assim Não, eram pessoas de influência, pessoas de referência, né? Que coisa que é triste, né? É triste isso daí, mas assim, pra pegar esse gancho aí, né, tipo, que eu já O tinha lance comentado. principal é a unidade, né? Cada um na sua identidade, na sua característica. E assim é benção. Amém. Meu querido irmão, benção. Tanto que se você for ver, a gente falou um pouco, bastante até do Velho Testamento, mas no Novo Testamento, eu acho que como é que eu posso dizer? O legado que os apóstolos deixam é a questão de andar em unidade, né? Porque diferenças ainda existiam, assim como existiu lá atrás, né? Houve até questões de assembleia, de resolver como que a gente vai agir de determinada maneira, circuncisão ou não, circuncisa ou não, né? Houve essas questões que foram poldadas conforme foram caminhando no caminho, né? E eu acho que o interessante é esse, mas se manteram em unidade. Aquilo que os unia era maior do que qualquer adversidade, né? Tanto que sempre, né, terminando Atos ali, no Atos 2 ali, eles falando, né, e cresciam... A Perseveravam doutrina dos apóstolos, né? na doutrina dos apóstolos, na na comunhão. na comunhão, no partir do pão. E Exatamente. como a gente... Isso é algo que tem entre nós, né, irmãos? Ferro afia? Muito boa essa. Eu sempre uso essa. Ferro afia ferro. Provérbios 27:17. Tivemos- Como ferro afia o ferro, um irmão afia o seu amigo. Como é bom, irmão. Exato. Isso aí, tivemos Muito bom. desentendimentos, irmãos. Tivemos desentendimentos entre Paulo e João Marcos, tivemos desentendimento entre Ó, o Barnabé depois, não Paulo foi? e Barnabé, Barnabé. tivemos Paulo com Pedro, tiveram suas divergências também, enfim. Mas diferenças existem, gente. Isso tem que entender. Diferenças existem. Pode ser um pai tem 5 filhos. Os 5 filhos vão sair diferentes. Saiu da mesma mãe, do mesmo pai, mas são diferentes, características diferentes. Mas tem que entender que essas diferenças não é para causar divisão. Não, é unidade, é crescimento. Poxa, você é bom nessa área, o Ale é bom nisso, a Adriana é bom naquilo, mas a Lana é naquilo. Então, essa união dos 3, poxa, forma uma força poderosa. Esse que é o lance A da diferença que gera identidade, né? Exatamente. E essa é a unidade que o Senhor quer, né? Essa é a unidade, né? Que Exatamente. cada um é diferente, só que... Por isso que ele fala, né? Ele coloca lá em Efésios 4:11, né? Que ele colocou um apóstolo, profetas, evangelhos, pastores e mestres. Cada um no seu canto, na sua área, para poder aperfeiçoar os santos, né? Aperfeiçoar o corpo de Cristo, aperfeiçoar os Aperfeiçoar, edificar a santos. igreja e tal. Exatamente. Isso mesmo. Amém. E eu acho essas diferenças é justamente para isso, para gerar a unidade, né? Geralmente a diferença que eu acho diferente em você é o que falta em mim. Por isso que é difícil eu aceitar até a sua diferença. Isso causa, e a gente tem a tendência de sempre ter o lado negativo dessas coisas, né? Não levar para um lado, opa, peraí, o Ale é diferente de mim, a minha tendência é excluí-lo, né? Por isso que também tem a perca da identidade das pessoas se venderem como Esaú para aceitarem, serem aceitas, né? Então elas buscam fugir daquilo que é para elas se agregarem nas coisas. E aí ela perde a essência dela justamente porque ela é diferente. Esses dias eu passei na frente de uma igreja e tinha um monte de senhorinha e todas ajoelhadas ali orando, né? Eu não sei se era um culto de oração,
Eu não sei o que que era, mas todo mundo tava ali orando. E aí eu olhei pra nossa igreja e pensei, caramba, eu tenho que orar mais, né? E aquilo gerou em mim uma vontade de orar mais, né? Ao invés de eu olhar e, tipo, Amém. recriminar, que nem a gente tá falando que muitas vezes a gente acha que O que é Não, diferente é errado. o que é diferente é errado, não, mas às vezes alimenta Mas é. uma vontade de seguir aquele exemplo. E é verdade, que seja bênção, que seja modelo, né? Tem uma coisa que eu penso em Cristo, irmão. Não sei se você nem parou, já observou isso, já que eu acho bem interessante. Cristo, ele tinha todos os dons, né, irmão? Cristo, ele foi o único. Isso era. Cristo, Isso é Cristo, né, mano? Você tá só usando que, hacker, olha, né, velho? olha só que Tá interessante. pondo Mas, hacker na conversa. mas olha só que Era interessante. top, né, Mas olha só que interessante. Ainda bem que ele usou. Só foi ele que usou todos os dons, porque é justamente isso que eu quero trazer pra nós, que a gente tá falando justamente isso. Vocês vão entender o que eu tô falando. Cristo, ele usava. Só ele conseguiu usar todos os dons. Só teve um dom que ele não usou, que foi o dom de línguas. O dom de línguas não fala que Cristo, né, nem precisava, né, para edificar. Não precisava. Edificar a si mesmo não precisava. Ele já, como o próprio Deus, né, e tal. Mas ele tinha todos os dons. Agora pensa, graças a Deus só ele tinha. Porque já pensou se a igreja, cada um da igreja tinha todos os dons? Porque. Aí não ia precisar da unidade do corpo de Cristo. Então, pra você ver, né? Seriam parou- os corpos isolados, não existiria união, aí existia ainda mais disputa ainda, ia ser mais ainda. Não, por isso que é só ele, irmão. Só ele que é o. Ele justamente ele tinha todos os dons, porque ele era completo nele mesmo. Que nele Pois existia é. a plenitude. Mas nós não. Ele falou, não, eu quero fazer esses cabras um depender do outro. Então, Rafa, você tinha comentado, eu não sei nem como formular isso, mas você tinha comentado que a igreja brasileira é de onde vem a esperança de que haja um avivamento para impactar o mundo, né? Sim, muitos profetas dizem isso, né? É. Profetas internacionais. E o avivamento brasileiro, eu pelo menos eu sou novo na fé cristã, mas eu entendo que o avivamento ele vai impactar a sociedade inteira. Para ser um avivamento, ele impacta a sociedade inteira, né? E a nossa igreja, Começa na igreja para impactar a sociedade. e a nossa igreja ela já está enraizada em vários aspectos da sociedade, né? E um deles é a política. Como que você vê esse avivamento acontecendo no Brasil, alcançando a política também e aí alcançando o mundo inteiro? Aqui pra você ter ideia, irmãos, eu não tenho o número exato agora, né? Mas sabe qual é a maior bancada no Congresso? Bancada evangélica. Evangélica. Você fala, nossa, que legal, então, meu, essa bancada evangélica aí, ela faz um monte de coisa, ela consegue vários votos, várias vitórias. Não. Não consegue. Porque, irmãos, muitos têm se levantado como bancada evangélica, mas chega lá, ela se porta como qualquer outro. Não tem Misericórdia. vivido a sua identidade. Chega lá, se porta como um não crente. Se porta como um incrédulo. Né? Então a maior bancada que existe hoje no Congresso, irmãos, qualquer um que quer fazer coloca em pauta um plano, uma PEC, algo, eles vão na bancada evangélica, porque sabe ali tem o maior número de votos. Então eles vão lá e conversam, e adula, e paparica, por causa da quantidade. Mas no final das contas, irmãos, ali não tem homens e mulheres com a identidade de Cristo no Congresso. Que realmente vai impactar, mas quando tiverem homens e mulheres com identidade de Cristo, verdadeiros lá. Pra quando falar, meu, ali é a bancada evangélica, é chegarem com respeito, não chegarem, meu, aqueles ali, qualquer coisa a gente ganha o voto deles e é assim que tá hoje. Massa de manobra, né? Massa de manobra, só tem número. Que nem doutor Mas que não vergonha. impacta. Barganhar. Nós sentimos isso, irmãos, e sentimos que a maior bancada no Congresso é evangélica, não tem diferença nenhuma. Isso é uma Não vergonha. causa diferença nenhuma. De novo, irmãos, eu não tenho o número exato, mas é a maior bancada no Congresso. Não, isso é uma vergonha, porque assim, as leis que a gente tá vendo que tá saindo, muitas vezes as pessoas dizem e tal, falam, as leis são totalmente contra, tipo, que vai contra a palavra, contra a gente olha assim e fala assim, meu, E por que, irmãos? Vamos lá, de novo, é bancada evangélica, mas existe a bancada evangélica, vamos lá, 250 deputados, mas existem 50 deputados que são do PT, 50 deputados que são do PL, do PCdoB. Que nível Então- de Então, cristão a gente tá lidando lá dentro, exatamente. entendeu? Então, quando vem uma pauta dessa, em vez dele olhar, deixa eu ver que a palavra de Deus me orienta, não, o partido, o que vocês querem que eu voto? meu Deus do Ah, céu. não, é pra votar a favor ou contra? Eu sou a favor, eu sou contra o que o meu partido quer.
É, porque até O partido Hoje, tem que se ser você- Cristo. se você pesquisar na internet, você acha pastor comunista, então. que é Pastor algo comunista. que não bate. Não tem como. Não- É né? complicado. Então, Complicado. de novo, irmãos, a bancada evangélica é a maior numerosa, é mais numerosa, mas não impacta, não transforma, não gera nada. Mas ela já existir, e já ser a Sempre maior, eu acho que existiu. já é um. Sim, um não, é passo, respeito, né? irmãos. Todo político agora, quando se candidata, sabe qual é o primeiro público que eles querem? Os evangélicos. Porque eles sabem que são um povo atuante, um povo que ainda não está como eu disse, não chegou à sua maturidade ainda, mas é um povo que faz muito barulho, que faz diferença sim nos votos. Vamos dizer assim, lá na urna, os evangélicos são muito importantes. Então Com você certeza. pode ver já que partidos de esquerda, né, já estão querendo adular a igreja, já estão querendo começar a participar de missa, de cultos evangélicos. E aí, como o Ale falou, não sei se estava gravando ou não, mas os pastores vão começar já a abrir as igrejas, os púlpitos para o candidato A, B, C e falar que eu não concordo com isso, você entendeu? Mas é o momento deles quererem agradar a igreja, porque estamos indo de 30% a 35% da população, né? E isso da população adulta, né? Então, e a adulta vota. Então somos muito importantes e só falta vivermos a identidade, né? De fato, para causar diferença aqui no Brasil. Não sei se eu já respondi ou não essa pergunta de vocês. Assim. Eu, como jovem, acho que eu sou um bom porta-voz dessa pergunta, né? É como se eu perguntasse pra mim mesmo. Não pra mim mesmo, eu perguntando pra você uma mensagem pra mim. Qual a sua mensagem, a sua dica pra juventude de hoje? Assim como eu, digamos que teve uma vida totalmente longe de Cristo e agora tá aqui conhecendo o Cristo, né? Isso, pega o Ale e eu como Os exemplo. nossos jovens... Isso, o Não, Ale. o Ale. Não Como eu sei o que, disse, né, Rogério? irmãos? Eu sou um exemplo que eu nasci em 1983, né? Mas Meu muitas Deus coisas da do minha céu. vida parece que eu nasci uns 10 anos antes, né? Eu sou realmente mais atrasado, né? Existe em questão, digo, da tecnologia, né? Mas hoje vocês, né, da sua geração, já nasceram com isso, parece que nasceram já com o celular na mão. Na minha época não existia celular, se existia era pra quem tinha muito, muito rico. O primeiro celular que eu tive na mão, eu já tinha mais de 20 anos de idade e o mais tecnológico que tinha era o jogo da cobrinha, né, e já era o máximo. Mas enfim, o que acontece dessa geração, irmãos, é ter muito acesso à informação e muito rápido. Isso é algo bom? Sim, por um lado é algo bom, mas por um lado também não é bom. Eu vi uma pesquisa recentemente, irmãos, a quantidade de informação, tá? Que hoje um jovem, 13, 14 anos, uma pré-adolescente recebe, é a quantidade de informação que um rei na Idade Média tinha. Um rei, que era aquele que tinha mais estudo. Então você vê a quantidade de informação, mas gente, isso que sabe o que acontece? Fica tudo superficial. Você não consegue digerir tudo isso, né? Então acaba tendo tudo relacionamentos superficiais. Você tem uma necessidade, não, eu quero ver uma ministração de adoração. Pum, você consegue ver. Não, agora eu quero ter um ensino. Se digita, você consegue. Tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. Então que a gente brinca que a geração desvalorizou demais a informação, né? Hoje mesmo eu estava vendo o pastor Ciro de Bordi falando, né, que eu acompanho as aulas dele semanais. Aí ele falou, pô, gente, tem um pessoal aqui no meu canal que tem pedido aqui, ô pastor, você me manda em PDF isso aí que você tá falando, né? O pessoal quer tudo mastigadinho, não quer mais nem ouvir uma aula, quer simplesmente não dá o seu PDF que eu pego e já uso aquele seu PDF para mim passar a minha própria aula. Opa, peraí, você tá fazendo um encurtamento de caminho, você não quer aprender, você não quer pegar aquele alimento, você mastigar, você degustar, você digerir, para depois você passar. Não, eu quero aquilo, vapt-vupt. Não preciso nem saber qual o sabor, qual a profundidade. Então, jovens, deixam de ser esse geração fast food, né? Tenham mais paciência. Vocês têm muita informação, mas se aprofundem, deixem de se ter relacionamentos superficiais. Eu digo isso que tá com tudo hoje. Os jovens têm relacionamentos superficiais um com o outro. Não existe mais uma amizade profunda. Não existe mais um relacionamento profundo de um casal de namorados. Querem ter aquilo tudo muito rápido. Daqui a pouco já chegarem na parte íntima e sexual que nós cristãos guardamos isso para dentro do casamento, mas também ao mesmo tempo que chegou muito rápido, já termina muito rápido e já procura outro, porque sempre a busca de satisfazer aquela coisa rápida e passageira. Então,
Vá mais devagar, meu querido. Tem outro problema também que muitas pessoas, assim, como tem hoje muito acesso à informação, aí, eu tenho, tanto é que o pastor Bruno um dia, ele falou sobre isso, né? Tipo assim, a pessoa, ela tem a informação e acha que não precisa da formação. Tem essa briga hoje em dia, né? Tipo, não, eu tenho a informação, hoje eu não preciso ser formado e tal. Tanto é que ele falou assim, não, tudo bem. Então você acha que, tipo, só por ter a informação, você é uma pessoa qualificada. Então vamos fazer o seguinte, quando você for procurar uma pessoa para fazer cirurgia, você vai procurar quem? Aquela pessoa que é informada, que tem a informação sobre como fazer uma cirurgia, No YouTube. que se formou no Mas YouTube. é que tá, irmãos. É superficial. Quem é que tem o nível de formação? Aquele que aprofundou, aquele que dedicou anos da sua vida naquilo. Aquele que teve paciência para aprender, para digerir tudo aquilo. Você entendeu? Aquela pessoa está capacitada para exercer, né? E num relacionamento com Deus é assim, não é algo instantâneo. Às vezes a pessoa entra para a igreja, não, eu quero isso, aquilo outro, já tem uma relação de pedidos. E se não acontece no determinado tempo, não quero mais. Não aconteceu nada na minha vida. Opa, calma, quem disse que seria assim num passe de mágica? Você está buscando a Deus ou o gênio da lâmpada? Né? Então, Foi boa. é tudo no tempo do Senhor, como nós falamos, no tempo do Senhor, como está na Eclesiastes 3. Tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Então essa geração de hoje não tem nenhum pingo de paciência. É tudo muito rápido. É porque É legal elas... essa analogia que você fez do rei, porque o rei recebia aquela informação e ele pesava cada fato, né? Considerava o que poderia acontecer. Tinha todo um... Tinha até seus conselheiros também, né? tinha Pra lidar um com aquele monte. tipo de E na informação. sua idade adulta, madura, hoje é uma criança e não se aprofundou em nada daquilo, recebeu um monte e não se aprofundou. Então, como eu posso dizer, hoje isso teve um reflexo no relacionamento com Deus, irmãos. De novo, um relacionamento com o próximo é superficial, com a sua namorada, com o seu cônjuge acaba sendo superficial, e um relacionamento com Deus superficial. E tudo que é superficial a gente aprende na parábola do semeador, irmãos. Aquela semente que cai, ele fica ali na terra. Poxa, ela, como pode dizer? Ela Caiu no meio do caminho, caiu no meio do caminho. o outro caiu na Não. rocha, né? Sim, Não não, mas caiu na aquela que foi rocha. superficial, bateu ali, o sol já queimou Foi na ela. rocha isso Ela não daí. tinha raízes. É, Porque tinha a profundas. raiz que faz você crescer em qualquer tipo de relacionamento, seja no horizontal, seja no vertical, mas é raiz, e é com tempo, e é com profundidade. Isso mesmo. É isso que não existe nessa geração, irmãos. Não existe profundidade, superficialidade. E não tem estrutura, não cresce, não desenvolve nada. Eu, como um leitor, muitas vezes, eu gosto muito de ler, né? E muitas vezes eu não consigo ler a Bíblia do jeito que eu gostaria, porque às vezes eu começo a ler ela e vou passando muito rápido por informações. Eu olho, não é assim. Tem muita coisa aqui nessa página que eu simplesmente passei. Eu não posso ler ela como eu leio um livro. Né? O livro, às vezes, você lê 20 páginas numa meia hora ali, e a Bíblia você não pode ler assim. Porque às vezes a gente acaba até caindo num erro, né? Eu mesmo sou um motivador da gente ler a Bíblia uma vez por ano. Então entra nessa, daí não, eu tenho que ter meu momento, né, da leitura. Então eu já aconselho as duas coisas. Você tem o seu propósito de você ler a Bíblia num ano, mas você tem o momento de ter o estudo e aprofundar. Nem que se for em 2, 3, meia dúzia de versículo. Como o pastor Ciro Zibordi, ele diz, né? Tome tempo neste assunto. Ele fala ele usa esse termo. Então você leu lá seus 3, 4 capítulos no dia? Glória a Deus, você fez a sua leitura do dia. Agora estude aqueles versículos, aquela parábola, aquele salmo, aprofunde. Tenho certeza que isso que vai fazer diferença na sua vida. Sem deixar de fazer a leitura diária da palavra. Glória a Deus. Muito bom. E assim também, né? Já que a gente tá nessa onda, se você pudesse hoje, né? Vamos supor que agora você tá ali na ONU e você tem os seus minutos de glória. Se todo mundo pudesse te ouvir hoje, agora, o que você diria para todos nós? Eu vou ser repetitivo, mas é aquilo que tá queimando no meu coração. Se aprofunde. Deixe de ter relacionamentos superficiais. É hora de criar raízes, né? Que não seja aquela semente que qualquer sol queima, que qualquer vento derruba, né? Se aprofunde no relacionamento entre os seus irmãos, seus amigos, seus familiares e principalmente no relacionamento com Deus. É isso que falta hoje. É profundidade, né? Deixe de ser superficial.
Eu falaria isso. Nada demais. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso. Glória a Deus. É isso aí, glória a Deus. Queria agradecer aqui a presença do nosso Amém. pastor Prazer Rafael foi meu, aqui, meu ó. querido. Foi muito bênção, foi muito edificante aqui. Amém. Glória a Deus. Eu espero que, assim como nós fomos edificados aqui através dessa conversa, desse bate-papo aqui com o pastor Rafael, que ele falou muitas coisas que ele tem conhecimento e tal. Espero que você também tenha sido edificado também em sua casa aí, ó, que você possa ter sido edificado. Ale, tem alguma coisa para falar também e tal? Só agradecer, fazer parte dessa mesa, né? Muito produtivo. Enriquecedor. Muito enriquecedor. Muito obrigado. A gente tá aqui para somar, ó, multiplicar. Amém. É isso aí, muito obrigado também, pastor Rafael, não sei, como que você Rafael, prefere? Chamar de pastor Rafa, não tem problema. Pastor Rafa. Caetano Cardoso. Rafa Cardoso. Pastor Rafa Cardoso, pastor Cardorzão, Cardozão. Amém, obrigado amém. pela presença, Ricardo, Eu- Ale. E é isso, pessoal, muito obrigado pela sua companhia, espero que vocês realmente tenham gostado desse assunto. Esses aqui foram um dos primeiros podcasts, um projeto novo na igreja, tá bom? Amém. E se alguma coisa que a gente aprendeu hoje é que eu tive a oportunidade de anotar aqui, é que é muito difícil começar uma igreja. Então valorize quem está dos seus lados, valorize principalmente os pastores que sangraram para hoje você ter uma cadeira confortável onde você está, onde você congrega. E se você está fazendo parte de um crescimento, doe mais o seu sangue, doe mais o seu tempo, que no final vale muito a pena, como nós vimos aqui com o nosso pastor. Amém. Confie na visão do anjo da igreja, tá? Ele sempre está respaldado por algo que vem de Deus. Talvez você hoje não perceba, não entenda, como talvez muitos de nós não percebemos e não entendemos, mas hoje a gente colhe frutos disso pelo crescimento que a gente tem proporcionalizado. O próprio podcast é um crescimento que talvez nem foi implantado no coração do pastor, mas só foi possível porque hoje ele pagou o preço lá atrás. Busque ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa saudável, Glória a né? Deus. E ande em unidade, né? Esse acho que é o maior recado, ande em unidade. E a diferença que existe em você ou que existe no outro acrescenta na sua vida. Então, se você se vê diferente em alguma situação, pode ter certeza que você acrescenta na vida de alguém, tá bom? E se você ver alguém diferente, respeite-o, porque ele acrescente algo na sua vida. É isso. Amém. Glória a Deus. Encerramos aqui nosso podcast. Até mais. Até mais, galera. Até a próxima vez. Só para encerrar, eu Incrível. queria, né, agradecer a vida de cada um de vocês, Amém. que permitiu Deus usar a vida de vocês, no coração de vocês, para iniciar Amém. esse projeto, eu tenho certeza que já está sendo bem, isso vai ser a cada dia mais. Amém. Não Glória só a na Deus. nossa igreja, mas na de todos aqueles que puderem participar, acompanharem, serão edificados e terão suas vidas transformadas. Então, que Deus abençoe Amém. a vida de vocês. Amém. Precisarem, é só chamar, conte com a ajuda do pastor Rafa. Amém? Amém. Vamos Amém. precisar Glória a sim. Deus. Obrigado. Amém? Boa noite.